Então tá. Gente, olha lá. Eu quero começar lembrando de algumas coisas. Então, assim, não adianta a gente falar do livro de Mateus se a gente não tem uma contextualização da Bíblia como um todo, né? Então, vou trazer algumas coisas que a gente já ouviu falar, mas que é importante para a gente ir contextualizando e entendendo a história da Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro solto no espaço, né? E ela não é um livro só religioso, vamos dizer assim. Mas você vai observar, por isso que tem muita gente que lê a Bíblia e lê a Bíblia todo como um livro de história, falando a história de um povo. Então a gente precisa entender que a Bíblia ela também tem esse contexto. Então a Bíblia ela é formada por 66 livros, tá? Sendo que ela foi escrita num espaço de 1500 anos, por diversos autores diferentes. E os livros podem ser divididos da seguinte forma. Eles podem ser divididos em Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois a gente vê os livros históricos. O que são os livros históricos? Vem de Juízes, vem o livro de Samuel, Crônicas, Reis, Esdras, Neemias, Esther. Aí depois nós temos os poéticos, que são Salmo, Provérbios, né? Eclesiastes, Cânticos. Jó é considerado um livro poético. Depois nós vemos os profetas maiores, e não é maiores porque são os de maior importância com relação aos outros, mas é porque o que eles escreveram foi mais coisa, são livros maiores, certo? E os profetas menores. Né? E aí você tem depois, né? Isso aqui nós estamos falando do Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento. E aí, no Novo Testamento, você tem os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Lembrando que Marcos e Lucas não eram os discípulos de Jesus, né? Não estavam entre os 12, tá? Esse Marcos, inclusive, alguns teólogos dizem que é aquele Marcos que teve quando Barnabé e Paulo tiveram uma briga por causa de Marcos e tudo mais. Esse Marcos que depois, alguns teólogos dizem que esse Marcos é o Marcos que escreveu o Evangelho. Então existe essa linha teológica que diz isso. Lucas a gente sabe que realmente ele não é o discípulo dos 12. Lucas ele se converte depois, né? E aí ele vai escrever o Evangelho de Lucas e o livro histórico, que é o livro de Atos. Mas Marcos e Lucas, eles estiveram com Jesus ou não? Não. 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 Tá? Lucas com certeza não. Marcos, alguns teólogos dizem que não. Entendi. Se converteu depois. Entendi. Tá? Então algumas coisas assim, tem uma linha teológica que fala uma coisa e tem uma linha teológica que fala outra. Tá? Aí nós temos as epístolas, né? De Paulo. Tá? E nós temos as epístolas, que são as epístolas cartas, né? Que são as cartas gerais e aí o Apocalipse, tá? Que aí é o último livro da Bíblia. Então a Bíblia ela foi, se a gente analisar só o contexto dos livros, nós temos essa divisão: Antigo Testamento e Novo Testamento. Tranquilo?
Então aí agora nós... Você colocou do seu resuminho lá? Isso aqui não. Ah, então deixa eu tirar uma foto. Deixa. Na outra aula que a gente te deu do curso de casais, eu vinha pro quadro aqui, o pessoal não... Muita gente copiava e muita gente falando, não, deixa eu bater uma foto aqui. Muito bem. Então, falando um pouco, agora eu quero trazer um pouco da cronologia, para a gente entender a cronologia da Bíblia, tá? Muito bem. Então, dentro dessa cronologia, eu vou dividir ela em algumas épocas que fica mais fácil da gente entender. Então, se a gente pegar de 4000 antes de Cristo a 1800 antes de Cristo. Aqui são aqueles livros chamados da era patriarcal. Que você tem o quê? Gênesis e Jó. Tá? Então a Bíblia, ela toda, por exemplo, ela em Gênesis, né? Eu vou trazer alguns pontos de Gênesis que eu acho que são interessantes dentro de cada livro. Gênesis é um dos primeiros livros escritos dentro do Pentateuco, que são 5 livros escritos por Moisés, né? Ele começa sobre a criação do mundo, a criação, né, do mundo e do homem. Aí ele vem falando da queda, certo? Aí vem o recomeço da humanidade, que foi com Noé, quando Deus viu que a maldade tinha extrapolado, decide então recomeçar, e aí acha em Noé um homem justo. Aí nós temos aqui o início da nação de Israel. Tá? Então nós temos aqui esses principais temas aqui. E aí nós temos aqui a ida, né? Ele termina com a ida da família de Jacó indo para o Egito, né? Então, daí, o início da nação de Israel vem da descendência de Noé? Vem da descendência de Noé, porque Noé foi o recomeço. Sim. Né? Mas vem... Família de Noé. porque Noé foi esse recomeço. Noé foi o passa-régua. Quando Deus falou assim, vou passar a régua porque está muito ruim. Né? E aí ele passa a régua e aí recomeça a humanidade com Noé. Tá? E aí lá para frente vai ver na descendência que vem Abraão, que Deus chama Abraão, separa a família de Abraão para começar a nação de Israel. Então, depois que Deus chama Abraão, você tem conta-se a história do que aconteceu com essa família, que foi o começo dessa nação que Deus escolheu para ser um arquétipo, como é que deveriam ser as nações no mundo, para serem uma nação que fosse conforme o desenho de Deus. Israel era para ser uma nação com um desenho de Deus para as demais nações. Né? E aí, a ida de Jacó para o Egito, né? Tem aquela história de José e tudo mais. José já está no Egito, já está governando, né? É o segundo homem abaixo de Faraó. E aí, naquela fome que tem, é a oportunidade que José tem de levar toda a família para o Egito. Deixa eu fazer uma pergunta. Pergunte. Pode ser boba, mas eu tenho Não, essa dúvida. pode perguntar. Por exemplo, quando teve dilúvio e tudo mais, daí recomeçou com a família de Noé. Como é que foi? Como os teólogos, né, contam isso, que eles propagaram a nova humanidade? Porque era uma família ali. Então eles por eles mesmos foram se... Noé foi com seus filhos, com a sua esposa e com as suas noras. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ele não foi só, ele entrou com os filhos e as noras. Ah, tá. Então Deus quis Partiu
Isso. E ao todo eram 8. Por isso que o número 8 na Bíblia, ele fala de recomeço, de novos começos. Você entendeu? Por causa disso, tá? Muito bem. Aí a gente vem em Êxodo, né? Vem Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, abordando ali toda essa parte do Êxodo. A gente tem a saída da nação, né, de Israel. Então você tem a questão de Israel já era escrava há 400 anos. E aí vem a questão da libertação do povo de Israel. Sai do Israel, sai do Egito, recebe a lei e vai em direção à terra prometida, né? Muito bem. Aí muita gente acha que Israel demorou 40 anos para chegar na terra prometida. A segunda vez foi. Mas eles bateram uma primeira vez na terra prometida, que aí foi quando Moisés mandou os 12 espias para olhar a terra. Só Josué e Caleb contemplaram a terra e falaram assim, não, vamos que a terra é nossa, ela é boa mesmo e Deus vai entregar esses gigantes na nossa mão. Os outros 10 falaram que não, que eles iam morrer, que era um gafanhoto, que não sei o quê. Aí Deus ira com o povo e aí vieram para Moisés, volta para o Egito, até todos os homens, toda essa geração acima de 20 anos morrer, e aí eu vou dar para a nova geração a terra, né? Então Êxodo, ele conta essa história. Aí você tem Levítico, que fala sobre as leis, como é que era a santidade do povo deveria ser no culto. Os Números falam da peregrinação, rebelião do povo, tiveram várias rebeliões ao longo desses 40 anos. O censo de Israel, a preparação para entrar em Canaã. Deuteronômio vem como um último discurso, né, ali de Moisés para a nação, porque Moisés não ia entrar na terra prometida, né? Então ele fez o último discurso para a nação, fez uma revisão da lei com o povo, para eles poderem avançar. E aí Deuteronômio acaba contando o final dele, a morte de Moisés, né? Muito bem, então essa passagem é chamada de Êxodo e peregrinação, esse é o tempo. Depois disso, nós temos aqui um período que foi de 1405 a 1380 antes de Cristo. Esse período, né, é o período ali da conquista e juízes. Então é o período que nós temos Josué liderando o povo, né? E aí onde nós temos o livro do Josué contando essa liderança dele na conquista da terra prometida. O livro de Josué termina, né, entra a parte dos juízes. Os juízes era um período em que não existia um governo centralizado. E aí também é uma parte em que a gente começa a ver a nação de Israel começando a se perder. Você vê que Deus levanta diversos juízes ao longo do livro, você vai ver isso aí. E sempre que levanta os juízes, por quê? Porque a nação pecou, começou a se envolver com idolatria, começou a se afastar com o Senhor. Aí Deus permitia vir uma nação que vinha oprimir Israel. Aí nisso a nação começava a se arrepender, porque estava sendo oprimida, não sei o que e tal. Aí Deus levantava o juiz, né? E aí depois disso, nessa história também, no mesmo período, é onde se encaixa o livro de Ruth. Então o livro de Ruth acontece no mesmo período que se conta a história de Juízes. Juízes, estima-se que ele foi ali num período entre 1380 até por volta de 1050 a.C., tá? Então esse é um período aí da conquista da terra. Depois desse período a gente vem com uma monarquia. Então você veja que a gente está contando a história do povo de Israel. A Bíblia ela conta essa história. Então ela vem uma monarquia. Só que essa é uma monarquia unida.
Por quê? Porque você começa com Saul, a nação de Israel está unida. Depois você vem para Davi, que é o maior rei de Israel. E depois o seu filho, Salomão. Então, esse aqui é um período da monarquia unida, que estima-se que ela foi de 1050 a 930 a.C. Muito bem. Se tudo tivesse dado certo... Então, eu ia falar. Pera aí! E agora? Essa aí é 4.000, né? 4.000. Eu falei assim, nossa, mas como que é 800, né? Mas é decrescente, né? É decrescente. Antes de Cristo vai decrescendo. Aí depois de Cristo vai crescendo. Que vai crescendo. Isso. Interessante. Foi ali, Gênesis. Assim, Gênesis. Nesse período da monarquia unida, é o período que você vem falando de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, que em paralelo à 1 Crônica você tem 2 Samuel, certo? Você vem Salmos, e aí Salmos foram várias pessoas. Salmos foram várias pessoas, e Salmos foi escrito durante um período de quase 1000 anos. Muitos tempos escrito Salmo. E aí você tem também a parte de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Certo? Davi escreveu muitos salmos, né? Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, essa história toda se conta nesse período da monarquia unida. Certo? Muito bem. Por exemplo, isso aqui é interessante porque às vezes quando você lê só o texto, às vezes fica meio confuso. Então, 1 Samuel, o principal relato dele é sobre Samuel, que é o próprio profeta, que foi o maior profeta que teve, né? Saul e a unção de Davi. 2 Samuel e 1 Crônicas fala do reinado de Davi, né? Então, foi aquilo que eu falei, 2 Samuel e Crônicas são escritos em paralelo, fala sobre o reinado de Davi. Salmos retrata adoração e oração. 1 Reis de 1 a 11 e 2 Crônicas de 1 a 9 fala do reinado de Salomão. E aí vem Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que fala sobre sabedoria, propósito e amor, né? Muito bem. Posso pagar agora? Mas no seu textinho tá bem escrito. Tá, não. A apostila que eu montei tá legalzinha. Tem tudo isso. Tem tudo isso e alguns uns detalhes a mais. Que não dá para falar, porque senão a gente vai ficar 3 horas aqui. Muito bem. Se isso tudo tivesse dado certo, né? Se Salomão tivesse obedecido o que Davi falou para ele, né, para não se desviar, ser fiel a Deus, aquela conversa toda, aquela orientação que o pai passou para o filho, se ele não tivesse desviado, não teria chegado nessa parte aqui, que é o reino dividido. Então, o que acontece? Deus faz uma promessa para Davi, né? Ó, seu trono será perpétuo. E se o seu filho não se afastar, né, permanecer nos meus caminhos, o seu trono vai permanecer. Salomão não obedeceu. No final da vida dele, ele estava adorando a outros deuses e tudo mais. Tal. E aí, quando ele morre, o filho dele que assume, né, ao invés de ouvir os anciãos, ele vai ouvir a juventude. Ao final do reinado de Salomão, a gente começa a perceber, pela essa conversa dos anciões com o novo rei, filho de Salomão, que já existia um peso gigante sobre os impostos na nação. E aí, quando o filho de Salomão que assumiu, ele vai perguntar sobre isso, como é que ele deveria reinar, aí os anciões falam para ele assim, ó, diminui a carga do povo, que está muito pesada. Aí o que acontece? Salomão vai lá e vai conversar com os jovens, com a patota dele. Aí o jovem, não, negativo. Esse povo está reclamando demais, pode pesar a mão. Aí ele pesou a mão. Aí o reino se dividiu. Aí ficaram 2 tribos com a descendência de Davi
e as outras 10 tribos com outro rei que o Senhor permitiu ter. E aí essa fase é uma fase que acontece de 900, mais ou menos, né? Todas essas datas são aproximadas, tá? De 930 a 586 antes de Cristo. Posso passar um no pé? Pode. Depois eu vou botar no grupo lá. Vou botar no grupo. Tá? E aí você tem primeiro Reis. Você tem aqui primeiro Reis, segundo Reis, que vai contar exatamente essa história, tanto do reinado, né, reino do norte, porque esse reino foi dividido, então Israel, ela se dividiu em reino do norte, que permaneceu com o nome de Israel, tá? E o reino do sul. Então, quando você lê 1 Reis, 2 Reis, 2 Crônicas, você vai perceber o quê? Que tem hora que vai falar assim, não, porque quando assumiu fulano no reino do sul, aí fulano é que estava reinando no norte, ou vice-versa. Porque aí começa a contar a história de Israel, só que com o reino do norte e o reino do sul, tá? E aí os profetas, eles vão estar nessa época aí. Então onde você tem Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, todos os profetas que aparecem depois maiores e menores, nós vamos estar aí nessa parte do reino dividido. Tanto é que se você for ler os profetas, você vai ver que alguns profetas estão direcionados ao reino do norte, outros estão direcionados ao reino do sul, alguns falam para os dois, né? Porque Israel está vivendo essa realidade. E aí, depois do reino dividido, é que vem, então, o exílio na Babilônia. Então, tanto o reino do norte quanto o reino do sul se afastaram de Deus, transgrediram a lei, se tornaram povos idólatras, e o Senhor vinha avisando, ó, se arrepende, usava os profetas, senão eu vou pesar a mão, vou chamar o meu servo, né, que vai vir contra vocês. E aí foi o que chegou, né, no exílio, que Deus já tinha profetizado ao longo de muitos anos para o povo de Israel, tanto norte quanto sul. E aí eles foram realmente invadidos pela Babilônia e foram levados cativos para a Babilônia. Certo? Então tem a passagem que fala exatamente sobre a Babilônia. Nós temos aqui o profeta Ezequiel, que é dessa época. Ezequiel e Daniel, que é exatamente isso aqui, né? Muito bem. São os profetas que estão no cativeiro. E aí depois nós temos o retorno do exílio, porque Deus também já tinha usado os profetas para falar sobre o retorno da nação do exílio. E aí esse retorno é onde a gente vem ali que nós temos Esdras, Neemias, o Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias. Zacarias e Malaquias. Certo? E aí a gente termina então o relato da Bíblia aqui exatamente nesse até o retorno de Israel do exílio, tendo a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, né? Profetas que foram usados para exatamente profetizar, né, para o povo que estava lá reconstruindo o templo, reconstruindo muros. Tá? Esdras fala exatamente sobre a restauração espiritual e lei. Neemias fala da reconstrução dos muros.
Esther fala do livramento dos judeus dos persas. Né? Ageu fala do incentivo à reconstrução do templo. Zacarias fala sobre visões e promessas messiânicas. E Malaquias é a última mensagem profética. Certo? E aí, chega nesse período, Malaquias, você chega na sua Bíblia, vira a página, entra em Mateus. Mas nessa virada de página, que parece tão simples, você teve 400 anos. Certo? Que a Bíblia não relata, mas existe uma história nesses 400 anos que eu achei interessante a gente trazer. Por quê? Porque isso começa a nos dar um entendimento do cenário em que Jesus começa o ministério dele, o cenário de Israel, o cenário político, né? Porque às vezes a gente vê Jesus combatendo um grupo de fariseus e tal. Cara, mas de onde surgiram esses caras? Porque até Malaquias você não escuta falar de fariseus, saduceus, você tem os levitas, você tem os profetas, né? Nessa época aí, o retorno, porque assim, lá em Gênesis, quando você pega a genealogia, né, fala que viviam 300 e poucos anos, 400 e poucos anos. Nessa época o povo já tinha mortalidade mais baixa? Já. Porque, né, pensando em Malaquias, até Jesus, né, começar 400 anos, depende do quanto o povo vivia, né? Depois de Noé, já você tem uma passagem na palavra que fala que o homem iria viver 120 anos. 120 anos. Mais à frente você vai ter um salmo que vai dizer que depois dos 70 é só enfado e engodo. Entendeu? Tá? Acho que eu vou falar um pouco desses 400 anos, mais aprofundado quando a gente estiver falando de Mateus. Mas tem uma coisa interessante, é o seguinte. Nesses 400 anos, Israel teve sobre o Império Medo-Persa, depois a ascensão do grego macedônio. Aí nós temos uma grande revolta que chama Revolta dos Macabeus. E então o domínio de Roma. Então, quando Jesus nasce, que Israel já está sob domínio de Roma, na verdade, Roma está dominando aquela região em torno de 70 anos. Não tinha tantos anos que Roma estava dominando aquela região. Mas antes você teve a questão dos medos, persas e gregos e macedônios. Que, exatamente os gregos e macedônios, foi onde você tem a revolta do Macabeu, que eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, de onde surgiram os fariseus, os saduceus, essa galera toda. Tá? Muito bem. Pulou os 400 anos, posso pagar? Você tem que tá no coisa. Tá na apostila que eu montei. Tá. Pelo menos eu montei o primeiro capítulo. Tá? Legal. E aí, ó, a gente vê os evangelhos. Então, depois dos 400 anos, a gente vê os evangelhos. Certo? Nós temos aí a igreja, então, começa a história da igreja primitiva. Né? A igreja primitiva. Que aí começa com Atos e as cartas. Tá? E o Apocalipse. Então percebe que a gente tem uma história. A Bíblia está inserida contando a história de um povo. Desde a criação do mundo, a humanidade e o seu afastamento de Deus, a formação de uma nação e essa nação se distanciando de Deus, apesar de Deus ter uma aliança com ela. Até vir necessário vir Jesus no cumprimento do plano eterno de Deus para poder resgatar tudo que se havia perdido, inclusive o homem. Certo?
em toda essa história, nós podemos ver Cristo. Toda ela aponta para Cristo. Então a Bíblia ela é cristocêntrica porque em toda essa história que se conta, você consegue ver um apontamento para a pessoa de Cristo. Mas ela tem essa história. Então isso nos ajuda a ter clareza para ver que não é um livro que está solto. Né? Porque senão dá a impressão de que assim, a gente lê sem entender. Porque você começa a ler, ela já não está em ordem cronológica. Né? Você começa a ler sem ter essa noção macro dessa figura, de onde começa, onde termina, a história que conta e tal. Parece que você está lendo assim, umas coisas meio desconexas. E você não consegue fazer a correlação, né, muito do Evangelho, porque o Evangelho ele cita, e muitas vezes, o Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de Mateus, ele vai citar, se não me engano, mais de 110 passagens do Antigo Testamento. Ou seja, tudo é um apontamento para a figura de Cristo. E Mateus, ele traz, ele tem como um dos objetivos isso. Né? Então vamos falar um pouquinho agora sobre essa figura de Mateus. Né? Quem era Mateus? Ele era mesmo cobrador de impostos? Cobrador de impostos. Cara bom, né? Do fisco, do leão. Mas ele era mesmo Na época ainda não era. Não era o leão ainda. como contou de Chosen. Ele era ele era judeu e daí ele que se candidatou? Isso é real? Ou Não, isso é real. Isso é real. O cobrador de impostos, ele era um judeu que apoiava o Império Romano. Por que ele era mal visto? Primeiro, porque ele apoiava o Império Romano. Segundo, porque o cobrador de impostos tinha por tendência, né, o hábito de explorar a nação. Ou seja, cobrar mais impostos do que deveria. Certo? Então vamos lá. O nome dele inicial, né, é Levi. Não é Mateus, é Levi. Jesus é que muda o nome dele para Mateus. Ele era filho de Alfeu. Ok? Muito bem. Um dos discípulos, que era Tiago, também era filho de Alfeu. E vamos aproveitar que você falou do The Chosen. não sabia que o Mateus tinha irmão. Eu achava que só Pedro que tinha sido mudado o nome, que era Simão virou Pedro. Aham. E o Paulo, né? Mas Mateus também. Era Levi e virou Mateus. Legal. Certo? Levi tinha um irmão que chamava Tiago, que era um dos discípulos. E, ao contrário do que o The Chosen mostra, um Levi, né, um Mateus com autismo, a Bíblia não relata nada disso. Tá? Então, assim, eu já vi pastor falando porque Mateus era autista. Cara, não existe isso. Eles inseriram inseriram para poder incluir, uma inclusão, mas não tem nada disso. Até porque o autismo é uma doença que foi constatada agora há poucas décadas atrás. Né? Tudo bem. Olha só que interessante. Mateus, por cobrador de impostos, ele apoiava a dominação dos romanos sobre os judeus. E dentro daqueles que lutavam contra os romanos, a gente tinha os zelotes, certo? E tinha também os iscariotes. Então, Iscariote não é o sobrenome de Judas. Judas Iscariote não é o sobrenome dele. É porque Iscariote era como se fosse um partido, uma galera que era contra os romanos. Eram revolucionários, certo? E é interessante que aí você vê o seguinte. Alfeu é dessa galera aqui, ó. De Zelote. Então, ele sendo
Alfeu sendo influenciado por esse grupo revolucionário que era os Zelotes, você tem Tiago nessa mesma proa. E aí é mais interessante ainda porque você tem Levi, que é da mesma família, e vai tudo contra essa ideologia de revolução e apoia os romanos. Será que ele tinha problema com a família dele? Né? Será? Entendeu? Então a gente começa a ver o seguinte: devia existir um conflito nessa família, violento, né? Principalmente porque Levi devia ser um cara que era mal visto por apoiar Roma, né? Só que ele sendo um publicano, né, que era o nome que se dava, ele largou tudo para seguir a Jesus, né? E aí tem uma coisa interessante do publicano, que é o seguinte: ele trabalhava tanto na área aduaneira, então Levi era da cidade de Cafarnaum, que era uma cidade estratégica numa rota de mercadorias, então era uma questão aduaneira que você tinha de um lado para o outro, recolhia impostos do povo e com certeza ele dava uma exploradinha para poder tirar um extra dele, tá? Ele quando... legal, Chica, olha só. Ele trabalhava para o governo Herodes Antipas. Então, essa família que dominava exercia o governo sobre Israel naquela época, a família de Herodes, né? Só que Levi, quando aceita Cristo, ele faz uma festa na casa dele e convida todos os publicanos para irem encontrar a Jesus e a ouvir a Jesus, né? E a gente percebe que ele, sendo um cobrador de impostos, um publicano, ele tinha facilidade com a escrita, que não era algo tão comum naquela época. E ele coloca isso em favor do Evangelho. E a tradição, né, diz que ele morreu na Etiópia. Foi morto na Etiópia por causa do Evangelho. Tranquilo nessa... Quem era essa figura de Mateus que escreve esse livro de Mateus? Não sabia que ele tinha um irmão, Tiago. Interessante. Né? Beleza? Beleza. Então vamos lá. E que você tem um conflito violento. E você provavelmente tem um conflito violento dentro da família, porque dentro da família você tem um irmão que é revolucionário e eles criam que Messias era aquele Messias que ia livrar a nação de Israel do governo de Roma, né? E Levi era o cara que apoiava o governo de Roma, trabalhando para eles. Então você devia... Daí você consegue ver o seguinte, que os 12 discípulos já não eram pessoas que tinham a mesma mentalidade. E isso... Historicamente, tem como saber se o Tiago ou o Mateus foi primeiro convertido ou não? Não, você não tem essa cronologia, né? Muito bem, o livro de Mateus, então, ele foi escrito prioritariamente para os judeus, tá? Então ele foi escrito para os judeus e o seu foco maior é mostrar que Cristo era o Messias, rei, era o rei, certo? Que as escrituras tanto falavam. Então o foco dele é mostrar Jesus Cristo como o rei de Israel, né? Tá? Mas ele não, apesar de ser escrito para os judeus, ele foi prioritariamente, ou seja, inicialmente escrito para os judeus, mas, né, abrange toda a igreja e aí envolve os gentios. Tá, ok? Outra coisa interessante. Já ouviu falar dos evangelhos sinóticos? Não. Então, aqui.
evangelhos sinóticos. Tá? Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. E esses são os evangelhos sinóticos. Sinótico vem do grego, que quer dizer o seguinte: ver conjuntamente. É como se fosse nós três aqui, olhando essa mesma cadeira. Você olha de um lado, ela olha do outro e eu olho do outro. E aí cada um está relatando daquilo que está vendo. Mas todos nós, juntos, estamos falando da mesma cadeira. Então, mas engraçado isso. Mateus andou com Jesus, certo? Mas Marcos e Lucas não. Então foi uma revelação pelo Espírito. Foi uma pesquisa bibliografia, que a gente pode dizer? Biográfica, olha aí, biográfica. Entendi. Certo? Lucas foi atrás daqueles que tiveram com Jesus, que viveram os milagres, né? Ele vai realmente relatando uma pesquisa biográfica. E Marcos também. Alguns teólogos dizem que Marcos andou muito com Pedro. Então ele ouvia Pedro contar as histórias dele com Jesus. E aí Marcos escreve a partir do que Pedro relatava para ele. Entendeu? E aí a gente vai ver o seguinte, vamos escrever direitinho, né? Que Mateus, Marcos e Lucas, eles têm objetivos diferentes, mostrar Cristo de uma maneira diferente. Então, por exemplo, Mateus, a descrição de Jesus é o Messias soberano, chamado de Rei e Filho de Davi. Tá? Então aqui, é Jesus Rei. Marcos, ele fala sobre a sua divindade e compaixão com obras poderosas com relação à humanidade e a sua ajuda. Então Jesus que faz maravilhas. Certo? E Lucas é aquele que mostra Jesus como um amigo dos pecadores. Ou seja, aquele que realmente veio para salvar, né, aqueles que estavam perdidos, pecadores, aqueles que eram desprezados pela sociedade. Tá? Tranquilo até aí? Sim. Beleza. Vou apagar, não vou seguir aqui, Muito bem. Então, a nossa intenção aqui, nesse estudo, é a gente ir falando, ao mesmo tempo, vamos pegar por base o livro de Mateus, mas sempre que tiver a mesma passagem contada em Marcos e Lucas, a gente também dá uma olhada em Marcos e Lucas, como é que eles estão contando essa mesma história, para a gente ir montando essa visão mais geral sobre aquilo, tá? Muito bem. O livro de Mateus, ele foi escrito pelo menos com 129 citações do Antigo Testamento, né? Ele mostra que Jesus era de fato o Messias prometido. Então a gente vai ver, por exemplo, quando fala de nascimento, está lá em Isaías 7,14, da fuga para o Egito, fala de Oséias 11,1, né? Mateus destaca a realeza de Cristo. Então, Jesus é o rei, Lucas é o homem perfeito. Ah, isso aqui é legal. Lucas, né, ele fala do homem perfeito. E Marcos, ele fala do servo perfeito. Já vi que eu vou dar uma melhorada nessa apostila. Já vi uma coisinha aqui que eu já... né? Antes de subir lá para o grupo, eu vou melhorar aqui.
Mas olha que interessante, então você tem um rei, um servo e um homem. Isso é legal porque quando você começa a ler agora o Evangelho, tendo essa noção de qual é o objetivo do autor, isso já começa a direcionar a nossa mente para entender com mais profundidade o que ele está dizendo. Né? Quando a gente entende, isso nos permite, o Espírito Santo nos permite, entender com maior profundidade. Porque você vai entendendo o contexto da sociedade, o contexto histórico, o contexto das relações. E isso, quando você consegue entender isso e você começa a ler, você fala, cara, é muito mais profundo do que só ler assim sem entender. Né? Muito bem. Ó, Mateus, o livro de Mateus ele está interessado na igreja. Então, ó, Mateus, ele está interessado na igreja. Ele é o único evangelho que usa a palavra igreja. Tá? Está lá em Mateus 16, 13, 23. Depois da confissão de Pedro em Cesareia de Filipe. É o único que diz que as disputas deveriam ser resolvidas na igreja. Né? E é aquele que fala que a igreja é composta pelos filhos de Abraão. Então isso é interessante, porque ele começa a dar um norte da importância da igreja com relação à sociedade. Né? Mateus também dá uma forte ênfase ao reino dos céus. A expressão reino é a que mais aparece em todos os evangelhos. Está em Mateus. Tá? Então ele fala o seguinte, que no Antigo Testamento, a nação de Israel deveria ser o reino de Deus na terra. Aquela nação exemplo. Né? A mensagem do reino ela foi pregada por João Batista e depois pelo próprio Jesus. E a exigência para participar desse reino é uma só, que é o tá aqui. É o arrependimento e posterior confessar a Cristo, né? Essa é a porta de entrada no reino dos céus. Mateus mostra o significado do reino. E é isso que a gente vai ver nesse estudo, com calma. Então ele fala sobre o significado, fala sobre o caráter. Como é que é o caráter dessa galera do reino? Né? Fala sobre a vinda do reino. Tá? Ele fala sobre a expansão do reino. Expansão. Fala dos inimigos do reino. Então é quem vai dar uma noção mais ampla sobre esse reino dos céus. Tá? Ele também é um evangelho que está preocupado com os ensinos de Jesus. Então você tem lá, por exemplo, ele fala do Sermão do Monte, fala sobre a comissão dos apóstolos, as parábolas do reino, né? Que eu acho muito interessante que a gente se prende muitas das vezes só a leitura da parábola, né? Você vai direto na parábola. Só que muitas vezes no início dela está assim, porque o reino dos céus se compara, e aí vem a parábola. Quando você começa a entender que Mateus ele tem como foco mostrar Jesus como rei e apresentar o reino com todas as suas, com a cultura do reino, você começa a prestar mais atenção, porque ele não está falando só de uma parábola, ele está falando de como é a cultura desse reino dos céus. E aí eu preciso entender isso, porque isso vai me ensinar a como me movimentar, como trazer esse princípio para a minha vida hoje, como um representante, como alguém que vive no reino dos céus.
a cultura do reino dos céus. Certo? Ele fala sobre lições sobre perdão, né? Vai relatar também sobre, nos ensinos, né, as acusações dos fariseus e dos escribas, discurso profético do Monte das Oliveiras. Então a gente percebe o seguinte, que 60% do livro de Mateus fala dos ensinos de Jesus. E tem até uma lógica, porque se você pensa que ele está apresentando Jesus como rei, esse rei está ensinando a todos nós como vivermos no reino. Então, de todos os evangelhos, Mateus, entre aspas, seria o mais completo e o mais importante? Existem alguns teólogos que dizem exatamente isso. Que de todos os evangelhos, o Mateus é aquele que ele é o mais completo, inclusive é o maior, e que ele seria o principal a ser estudado. Eu acho que ele, assim, é interessante isso, não estou discordando, mas eu não posso esquecer que ele apresenta só uma face de Jesus. Então, se eu não conhecer as outras duas, eu vou conhecer um Jesus incompleto. Porque eu deixo de conhecer o servo e o homem. Né? Mas é interessantíssimo quando eu entendo que Mateus está falando de reino, porque aí eu preciso estudar ele com uma outra ótica, uma ótica prática. Como eu trago esse ensinamento das parábolas, dos ensinos de Jesus para a minha vida prática, porque hoje eu vivo o reino. O reino está dentro de nós. Então começa a ler o Evangelho de Mateus numa outra perspectiva. Eu achei interessante a forma que você colocou aqui. Mateus destaca com cores vivas a segunda vinda de Cristo. E ele enfatiza, né, a universalidade das boas-vindas do Evangelho. É o que ele sempre faz. Exatamente. Né? O Evangelho do Reino que é destinado a judeus e gentios. Então você vê aqui, ó, né? Judeu. Então, ele, por exemplo, ele conta as histórias dos gentios. Na genealogia ele já está falando de Raabe, está falando de Ruth, está falando dos magos, está falando do centurião que foi elogiado por Jesus, que era o cara que tinha mais fé do que todos os israelitas, certo? Da mulher cananeia. E é interessante, olha só, ele fala do centurião que tinha mais fé, porque o centurião entendia o que era autoridade. E se Mateus está apresentando, e ele apresenta Jesus como rei, né? Não tem nada mais conectado do que o reino, a autoridade e a fé. E esse centurião sabia o que era autoridade. Por isso que ele tinha mais fé do que todos os outros. Porque ele entendia o que era o rei. Ele via que Jesus tinha autoridade sobre todas as coisas, naturais e não naturais. E por causa disso ele cria nessa autoridade do rei. Violento isso, né? Parece que vai abrindo a mente, assim, cara, peraí, que evangelho é esse que eu não conhecia, né? E aí, olha só, Mateus também destaca alguns embates, né? Que Jesus teve com algumas classes. Então, ele, por exemplo, o partido dos herodianos. Então, vou botar aqui as classes, tá? Herodianos. Tinha essa galera aqui, que era o que mais se acomodaram ao governo do romano. Depois, na época de Jesus, você tinha os zelotes, que era o que menos, então vou botar aqui, ó, mais Roma, menos Roma, certo? Aí você tinha os essênios, olha só como é que a nação estava bem tranquilinha, que era uma galera que queria viver a sua vida isolada, sem se envolver com os outros, porque eles achavam que nesse isolamento
eles conseguiriam manter a sua santidade. Aí você tinha os saduceus. Olha, vai vendo o cenário da sociedade que Jesus chega. Certo? Os inimigos dos saduceus eram os fariseus. Mas todo esse povo aí vivia em regiões próximas ou cada um vivia no mesmo lugar? Todos viviam... Todos eles viviam na região de Israel. Mas, por exemplo, os saduceus e os fariseus faziam parte do Sinédrio. Então eles eram inimigos, criam em coisas diferentes, mas faziam parte do Sinédrio, que era o governo dos judeus. Entendeu? Então, por exemplo, saduceus e fariseus eram inimigos, mas faziam parte do governo. Mas como que eles faziam? Se eles criam em coisas diferentes, como que eles faziam parte do Sinédrio? Olha, vamos ligar, vamos chegar lá, calma. Vamos falar um pouquinho dos dois. Tá. Os saduceus, eles não criam nas tradições orais, ou seja, depois das leis que Deus deu à nação, com o passar dos anos, foram se criando tradições orais, que nada tinha a ver com a lei que Deus deu. Por isso que vai ter uma discussão que Jesus fala... Sim, por isso que Jesus vai combater deles, dizendo assim, vocês botam peso, né, nas costas desse povo, mas vocês mesmos não cumprem. E por causa das tradições de homens, vocês impedem que o meu povo chegue a Deus. Então, eram o que? Essas tradições orais. Então, os saduceus, eles rejeitavam as tradições orais e não criam na ressurreição. Já os fariseus criam nas tradições orais e na ressurreição. Então vamos lá. Aí é interessante, você tem o saduceu, que vão dizer, ele cria só na Torá, ali nas leis, mas não cria na ressurreição. Aí Jesus ressuscita Lázaro. E mais um outro pessoalzinho. Aí o fariseu cria nas tradições orais, toma um cacete de Jesus. Mas cria na ressurreição. É um balaio de gato, né? O fariseu, falando um pouquinho para a gente entender quem eram essas duas classes de pessoas que existiam em Israel. Que horas são? Já? Jesus. Hoje termina 9 horas, Tá. Essas duas classes de Israel, tá? E que se juntaram, apesar de serem inimigos, para matar Jesus. Então vamos falar um pouquinho dos fariseus. Os fariseus, né? Lembra que eu falei lá naquele período de 400 anos? Nesse período de 400 anos, a gente teve a cultura grego invadindo, a cultura grega, perdão, invadindo a região de Israel, porque houve um império grego que assumiu essa região. Então entrou literatura, as instituições, entretenimento, ideias, nomes, moeda, língua. Por isso que, por exemplo, o Evangelho de Mateus aceita-se sem nenhuma contestação de que ele foi primeiramente escrito em grego. Então houve uma influência muito grande dos gregos na região de Israel, em cima dos judeus, certo? E os fariseus foram esses caras que se levantaram para resistir a essa cultura grega. Tá ok? Então eles foram responsáveis por uma espécie de um avivamento. Lembra que eu estou falando aqui de algo de 400 anos de Cristo, dessa galera aí. Tá? De 300, aqui está falando aqui nas minhas anotações está aqui. Os gregos invadiram ali por volta de 330 a.C. E aí trouxeram toda a sua cultura e eles queriam fazer de Israel uma terra grega. Então foram para cima
da cultura judaica, da religião, do judaísmo e tudo mais. E aí onde surgem os fariseus, para resistir a essa cultura grega, que estava tirando o quê? Estava tirando a identidade do judeu. Tá? Para você ver que é exatamente nessa época que surge o sacerdote Matias. E o seu filho é Judas Macabeu. Olha, lembra da revolta dos Macabeus? Judas Macabeu. E aí, essa revolta, qual foi o estopim dela? O estopim foi quando um governador grego, ele sacrificou um porco no altar do templo. O porco já era considerado um animal imundo para os judeus. Sacrificar no altar do templo, para eles foi o estopim. Porque esse imperador aqui, Antíoco IV Epifânio, em 167 a.C., ele queria acabar com o judaísmo. Ele queria ligar o deus grego, que era Júpiter, como se fosse o próprio Deus de Israel. Fazia essa conexão para acabar com o judaísmo. E aí é onde ele pega esse porco, entra lá no templo e vai sacrificar no altar. Aí Macabeu, junto com seu pai, se revolta, tem várias guerras, e o estopim é isso, né? Que é até mais para frente tem uma citação em Mateus que fala sobre a abominável desolação, que está em Mateus 24:15, que se refere exatamente a essa situação desse porco que foi sacrificado no altar, né? E aí tem a revolta do Macabeu, que esses dois aqui juntos, e eles conseguem se livrar dessa dominação grega, tá? Muito bem. Com isso, os fariseus então surgem como essa classe importante, porque eles se tornaram aqueles que libertaram os judeus dessa profanação da cultura grega, certo? Muito bem. E depois, mais para frente, você tem, então, essa classe dos fariseus, se tem uma descendência, né? Fala assim que fala? Combinado. Amanhã não, amanhã não. E aqui você tem uma dissidência dos saduceus. Porque os fariseus se tornam radicalmente contra toda a cultura grega, mas dentro deles surge uma classe que começa a ceder algumas questões da cultura grega e aí se tornam os saduceus, que depois acabam se tornando inimigos, mas por isso que mesmo eles sendo inimigos, eles estão no Sinédrio, que é o governo judaico. Entendeu de onde surgiu essa galera? Fica mais claro para a gente entender essa bagunça com quem Jesus está batendo, né? Os fariseus, eles têm como base de operações, vamos dizer assim, a sinagoga. E os saduceus, o templo. Por isso que você vai ver nas cartas de Paulo, que quando Paulo começa a pregar os gentios, ele procura as sinagogas. E aí você vai ver que o maior inimigo de Paulo na pregação do evangelho são os fariseus. Eu achava que a sinagoga e o templo fosse a mesma coisa. Não. Sinagoga é um lugar que não tinha sacrifício. A sinagoga ela surge na Babilônia. A Babilônia era um governo para onde a nação de Israel foi, mas os babilônicos não permitiam eles sacrificarem.
Então eles construíram sinagogas apenas para se reunirem, porque os babilônios permitiram isso, mas eles não podiam sacrificar. Já aí depois que o templo foi reconstruído, depois do exílio, aí voltaram os sacrifícios. Mas aí as sinagogas permaneceram. E aí onde você tem sinagogas em vários lugares por onde Paulo passa. Porque onde tinham judeus, os judeus faziam sinagogas para se reunirem, para ler ali a Torá e tudo mais. Entendeu? E é por isso que os grandes inimigos de Paulo nas sinagogas são os fariseus. Porque a base de operação do fariseu é na sinagoga. Certo? Muito bem. Tranquilo até aqui? Maravilhoso. Então tá bom. Vamos encerrar por aqui. E aí a gente entra na semana que vem sobre a cronologia do livro de Mateus. Eu acho que vai ser interessante. E aí a gente já entra, fala um pouco dessa cronologia do livro de Mateus, da vida de Jesus, dividida aí os teólogos dividem ela mais ou menos em 8 partes. A gente fala um pouco sobre ela. E depois a gente realmente entra nos textos propriamente dito do livro de Mateus. Porque isso tudo nos dá uma clareza para estudar Mateus. Aqui está na página 8. Tá. Mas se você olhar depois lá que eu te mandei, mesmo ele mexendo, mas já dá para você ir acompanhando com mais detalhes aqui. É que eu vou mexer aqui, eu já vi que eu vou mexer na apostila. Eu percebi ali. Percebeu? Você separou ali, isso não tá aqui. Você apagou. Não, ali, aquela parte de cima. Ah, essa parte de cima. É. Tranquilo? Show. Então tá bom. Pode pagar? Pode bater foto? Pode Tá. parar aqui então, né? Pode.